nós atualizamos a página, agora temos um botão bastante grande. Agora fica bem visível. Vejam só, podem fazer o exemplo aí que vai funcionar legal. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre callbacks e ter alguns exemplos aqui. Na verdade serão um exemplo mais simples e um exemplo um pouco mais complexo. Mas para acompanhar aqui, vocês podem seguir com os nomes que eu vou utilizar aqui para o exemplo. Aqui inicialmente nós vamos criar 3 arquivos para utilizarmos uma página HTML. E depois nós teremos um exemplo exclusivamente só com JavaScript. Mas aqui a gente vai criar um arquivo chamado index.html, que nós já vamos colocar aqui o atalho para ele carregar nossa página. A gente já salva aqui. Já vou criar rapidamente mais um, que vai ser agora um arquivo de estilos, para dar uma pequena estilizada aqui. Se não tiver familiarizado, não tem problema, é só salvar com um CSS, a extensão. Aqui nós vamos criar mais um arquivo rapidamente, que vai ser o nosso aplicativo. Vamos chamar de aplicativo.js. Pronto, os arquivos já estão aqui. Aqui nós vamos colocar o título aqui só para chamar aqui de callback. Seria chamar de volta, né, uma tradução literal. Aqui nós já vamos colocar o caminho também para o nosso arquivo CSS. Ele já deu o nome aqui, mas está um pouquinho diferente. Vamos alterar aqui, acrescentar o S. Aqui nós já vamos também criar um botão, um simples botão, que vai ser utilizado aqui no nosso exemplo. Aqui nós já vamos também, para chamar externamente o arquivo JS, para executarmos lá, que vai estar efetivamente nossas funções, né, nossa callback. Aqui já está salvo. O estilo aqui também a gente pode já dar uma estilizada rápida, apenas para ficar com aqui. A gente vai colocar uma cor pro botão. Vou colocar aqui de red, a gente tem que colocar em inglês, né? Aqui nós vamos criar uma classe chamada alterar cor. Esse ponto define o que é uma classe no CSS, tá? Então aqui a gente vai definir também uma cor. Vocês vão entender o motivo, apenas para ficar mais prático aqui o exemplo. Agora nós já vamos direto pro exemplo do aplicativo. Aqui nós vamos criar uma constante chamada botão, que vai receber aquele botão. Então nós temos que pegar o elemento, vamos aqui no char selector, que a gente passa qual o elemento que a gente quer pegar, que é o botão, que foi definido lá na classe, aliás, que foi definido aqui, né? É esse daqui. Seguindo aqui nós vamos criar uma função, que vai se chamar alternar. Essa função que vai trazer para a gente aqui, esse método aqui é para alternar, né? Ele funciona da seguinte forma: se você tiver, ele alterna o true e false do que você estiver verificando. Se você chamá-lo e for falso, ele vai inverter para true, e se for true ele vai alternar para falso. Aqui, tanto é que a tradução literal dessa palavra aqui seria algo como alternância, alternar, né? E aqui a gente vai criar vai chamar o botão
com o método, com a função, aliás, do event listener, e usarmos o evento click. E aqui nós vamos chamar a função que nós acabamos de criar. Percebam que aqui a gente está incluindo uma função como parâmetro. Isso por si só já é uma callback, que é chamar de volta. Você vai passar uma função que vai chamar outra função e vai executar. A gente salva aqui. Você pode copiar o caminho ou passar diretamente o caminho para a sua página aqui. Eu vou ajustar aqui. Você vê que a gente tem um botão aqui. Ele está um pouco pequeno, mas é um botão, né? Aqui a gente volta, ele não está funcionando. Vamos descobrir o que foi que aconteceu. Aqui, ativar, já vi aqui é o nome. Percebam que o nome aqui ficou no plural, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso. Que a gente... Aliás, vamos deixar tudo no singular, que é uma forma padrão aqui que ele já deixa pra gente aqui na sugestão do HTML. Negativo, style, index. Beleza, agora acho que tá tudo certo. Voltando aqui para o nosso exemplo aqui, a gente atualiza a página. Tá lá, a gente clicou, ele ficou verde. Nós clicamos, ele ficou vermelho. Verde, vermelho, verde, vermelho. Verde. Tá. O que acontece? Aqui nós estamos fazendo justamente o botão, ele fica observando o evento click. Quando nós clicamos, ele passa o segundo parâmetro aqui, que é uma função que nós criamos aqui. Aqui a gente poderia adicionar várias informações relacionadas à função, né? Poderíamos adicionar outros métodos aqui, outros recursos, digamos assim. E com isso, a gente tem essa capacidade de chamar uma função dentro da outra. Isso é um método bastante comum, mas também ele pode se complicar se você precisar começar a chamar uma função dentro de outra função. Né? Aliás, dentro de parâmetros, né? Porque o que define a callback é ela ser usada como parâmetro e não chamar uma função dentro de outra função. A chamada normal no corpo da função de outra função, isso é o paradigma funcional que nós podemos utilizar normalmente. Agora, quando a gente utiliza no parâmetro, a gente chama no parâmetro, isso pode caracterizar o que chamam de callback hell, né? Que é o inferno das callbacks, porque você começa a aninhar uma callback dentro da outra, uma função, né, dentro da outra, e isso pode causar dificuldade de leitura, né, legibilidade do código e dentre outras dificuldades também, tratamento de erros e tudo mais. Mas é isso. Agora, com relação ao exemplo, eu acho que é bastante simples esse exemplo, mas nós podemos fazer um exemplo um pouco mais elaborado para deixar não restar dúvidas. Aqui eu vou até aumentar um pouco o tamanho do botão, só para ficar mais nítido. Aqui nós vamos colocar em pixel. Vou colocar aqui um tamanho bem expressivo, só mesmo para ficar mais visível. Aqui. Nós atualizamos a página, agora temos um botão bastante grande. Agora fica bem visível. Vejam só, podem fazer o exemplo aí que vai funcionar legal. Aqui, voltando, vamos criar um outro arquivo agora, chamado de calculadora. Calculadora.js.
Bem, esse exemplo aqui, ele já vai tratar de maneira um pouquinho mais complexa. Aqui nós vamos criar uma função que se chama potência, com dois parâmetros aqui, o parâmetro A e o parâmetro B. Veja que eles não serão funções, serão apenas parâmetros comuns. Aqui nós vamos criar uma variável que vai ser resposta, o A, asterístico duas vezes B. Esse asterístico duas vezes, para quem não conhece, ele simboliza potência no JavaScript. Então aqui nós estamos elevando, né? É o A elevado a B. Então aqui nós temos um retorno aqui, pronto, criamos uma função. Aqui agora nós criaremos outra função, que vai se chamar calculadora. Essa calculadora vai receber um parâmetro, dois parâmetros e um outro parâmetro que vai se chamar minha callback, my callback. Por enquanto percebam que não existe efetivamente uma função com esse nome, é apenas um parâmetro por enquanto. Mas eu já dei esse nome porque ela efetivamente vai receber uma callback. Aliás, vai receber uma função. Então aqui nós vamos criar aqui uma variável que vai somar com outra variável. Aqui nós vamos criar uma variável chamada multi, que vai multiplicar uma variável pela outra. E aqui nós vamos criar uma terceira variável chamada R, de resposta de resultado, que vai se chamar minha callback, que é esse terceiro parâmetro aqui, que vai somar e multiplicar. Na verdade, percebam que essa callback aqui, esse parâmetro aqui, desculpem a troca de nomes aqui, esse parâmetro aqui, ele vai receber essa variável e essa variável, a sum e a multi. Essas variáveis aqui, vocês vão entender logo em seguida, quando formos chamar, aqui vai ter uma resposta também, return. Então aqui agora que nós vamos chamá-la, vocês vão perceber que vai ficar mais claro o que está acontecendo. Aqui a gente vai chamar a função calculadora, que seria para o mais natural, que iria retornar no console log o resultado dessa calculadora. Só que agora é que vem a grande questão. Aqui nós temos um parâmetro para passar, outro parâmetro para passar, e aqui nós temos outro parâmetro para passar. Só que esse parâmetro que nós vamos passar vai ser a nossa função chamada potência. Percebam que se eu não colocar uma função aqui da forma que eu criei, eu vou ter problemas, porque quando eu chamo ela, eu passo mais dois parâmetros para ela lá dentro da função. Aqui, se nós executarmos, vocês vão chegar nesse valor. Se vocês fizerem na calculadora aí, vocês vão chegar nesse mesmo valor aqui. Eu vou explicar o que foi que aconteceu. Aqui, quando nós chamamos a função calculadora, nós passamos o valor 2, que é o N1, o primeiro parâmetro, o 3, que é o segundo parâmetro, e uma função como parâmetro. Então aqui nós estamos usando o recurso do callback, nós estamos passando uma função. Essa função é essa primeira aqui de cima. Tanto que se nós clicarmos aqui, ele vai jogar lá para cima. Por sua vez, essa função ela tem dois parâmetros. E esses parâmetros são utilizados para fazer uma conta e dar um retorno. O que acontece? Quando eu passo ela como retorno, na hora que nós chamamos a calculadora, ela vai passar aqui o valor 2, o valor 3 e a função potência aqui. Mas percebam que eu não passei em nenhum momento o valor 2 e 3 para A e B diretamente. Tanto é que aqui o que é feito é feito do resultado de N1 e N2, né, tanto aqui quanto aqui. Não foi passado nem o valor de A e B diretamente. Percebam que quando eu chamo a função potência dentro do parâmetro da calculadora, ela vai buscar o que é essa função
E aí dentro do corpo dessa função aqui que nós estamos que vai estar executando, é que ela executa o que foi o recurso que foi criado nela, que no caso aqui ela pega o valor da soma e o valor da multiplicação e executa a potência. Então aqui nós temos 5, que é a soma, e aqui nós temos 8. Então ele pega o 5 e eleva a 8, a oitava potência. Por isso que o resultado é esse valor aqui, mais alto, porque nós já estamos utilizando a chamada de resultado aqui, não simplesmente passando 2 e 3 aqui, porque não foi o caso. O que foi passado aqui efetivamente foi o resultado da soma e da multiplicação. Então o A, na verdade, aqui é 5 e o B, na verdade, aqui na prática, é o valor 8. Desculpa, 6, né? Eu estou número na cabeça aqui. Aqui é 6 e aqui é 5. Então, é 5 elevado a 6. Né? Eu falei 8. Mas, de toda forma, esse resultado aqui, ele é resultado de uma chamada externa, da chamada da potência externamente. Então, quando nós precisamos utilizar uma função como parâmetro, basicamente é assim que ela funciona. Aqui é um exemplo relativamente simples, mas que você pode utilizar de forma mais complexa de acordo com a necessidade. Em um futuro vídeo eu vou falar sobre promise, que escapa justamente desse problema das callback hells, que podem causar uma grande confusão se você estiver trabalhando com muitas funções, precisar alinhar muitas funções no parâmetro, e isso pode trazer problema. Então as promises vieram, que é um recurso do JavaScript, vieram para contornar esse problema que você pode ter. Beleza? É isso aí, devs. Até a próxima.